Faça uma coleta espiritual. Parte 4, dia 11/7/2024. Ouvi falar de certas pessoas que têm o hábito de ouvir um ministro favorito no Brasil, dizendo, quando vão para o litoral, não podemos ouvir ninguém atrás dele. Não iremos mais àquela capela. Então eles ficam em casa o dia todo no domingo. Suponho que esquecendo esta passagem, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns. Eles não podem pegar um punhado e, portanto, eles não vão pegar uma orelha. Assim, as pobres criaturas estão famintas e estão contentes o suficiente para voltar para casa novamente. Eles deveriam ter ido, se pudessem obter apenas uma orelha. E ele é um ministro lamentável que não pode dar isso a eles. E se eles tivessem apenas uma orelha, valeria a pena ter. Se forem apenas 6 palavras de Deus, se pensarmos nelas, elas nos farão bem. Fiquemos contentes, então. Recolher orelha a orelha, levemos conosco um feixe inteiro. Se pudermos, mas se não pudermos fazer isso, vamos pegar o bom milho, uma espiga de cada vez. Se pensarmos neles, eles nos farão bem. Fiquemos contentes, então. Diz um amigo, não consigo ouvir alguns ministros. Eles pregam uma tal mistura de verdade e erro. Eu sei que sim, mas será uma coisa estranha se você não conseguir obter 1 ou 2 espigas de trigo, nem mesmo deles? Há muita palha, não é necessário tirá-la, mas será notável se você não conseguir colher 1 ou 2 espigas de bom grão. Você diz, o erro que o homem prega aflige minha mente. Sem dúvida, sim, mas a melhor maneira é deixar a falsidade de lado e escolher a verdadeira verdade. E se não houver uma verdade sólida no sermão, um bom plano é tê-lo todo de trás para frente, e então certamente será correto. Eu ouvi um homem desse tipo uma vez, e quando ele disse que uma coisa era assim e assim, eu disse a mim mesmo que não era. E quando ele disse que tal e tal coisa iria acontecer, eu disse que não. E eu gostei do sermão então. Ele disse que o povo de Deus, por meio de seu pecado, pereceria. Eu só tinha que colocar um não em sua frase. E que mensagem doce e reconfortante era então. Esse é o caminho quando você ouve um sermão ruim, apenas para qualificar o que o pregador diz. Então, afinal, você pode fazer com que o discurso dele sugira pensamentos espirituais para você e lhe faça bem. Mas você deve estar contente onde quer que vá para ouvir a palavra, para colher o milho espiga por espiga. Observe a seguir que o que o respigador apanha, ele mantém em suas mãos. Ele não o pega e depois o deixa cair, como alguns fazem em sua colheita espiritual. Um bom pensamento no início do sermão, mas vocês estão todos ansiosos para ouvir outro, e vocês deixarão o primeiro ir. Então, no final do discurso, talvez haja outro flash, e ao tentar captar isso, você esqueceu todo o resto. Então, quando o sermão termina, quase tudo se foi, e você é tão sábio quanto um respigador, que deve sair de manhã e colher uma espiga, depois largá-la e colher outra. Então largue isso e pegue outro. Ela descobriria, à noite, que ela tinha sim o quê? Que ela não conseguiu nada por todo o seu trabalho. E é exatamente o mesmo ao ouvir um sermão. Algumas pessoas pegam as orelhas e as soltam novamente tão rápido quanto as pegam. Mas alguém diz, eu guardei quase todo o sermão. Fico feliz em ouvir isso, meu amigo, mas apenas permita-me fazer uma observação. Muitos homens e mulheres, quando têm quase todo o sermão, perdem-no a caminho de casa. Muito depende de nossa conduta ao voltarmos para a casa de Deus.
ouvi falar de um homem cristão que foi visto correndo para casa em um domingo com todas as suas forças. Um amigo perguntou-lhe por que ele estava com tanta pressa. Ó, disse ele, 2 ou 3 domingos atrás, nosso ministro nos deu um discurso muito abençoado e eu gostei muito. Mas assim que eu estava fora da capela, havia 2 diáconos e um puxou por um lado e o outro puxou por outro lado, até que eles rasgaram o sermão em pedaços. E embora tenha sido um discurso muito abençoado, não me lembrei de uma palavra dele quando cheguei em casa. Todo o Salvador e unção foram retirados dela por aqueles diáconos. Então pensei em voltar correndo para casa esta noite e orar sobre o sermão sem falar com eles. É sempre a melhor maneira, amado, ir direto para a casa de seus locais de adoração. Se você começa seu bate-papo sobre isso e aquilo, você perde todo o Salvador e unção do discurso. Porquanto eu o aconselharia a ir para casa o mais rápido possível após o serviço. Possivelmente, você pode então ficar mais bom do que normalmente faz com o sermão e com o adorar completamente. Então, novamente, o respigador leva o trigo para casa e o debulha. É uma coisa abençoada debulhar um sermão depois de ouvi-lo. Muitas pessoas espancam o pregador, mas isso não é tão bom quanto debulhar o sermão. Eles começam a encontrar esse defeito e o outro nele. Acham que estão fazendo bem, mas não é. Pegue o sermão, amado, depois de ouvi-lo, coloque-o no chão da meditação e bata nele com o mangual da oração. Assim você vai tirar o milho dela. Mas o sermão não é bom a menos que você o debulhe. Ora, é como se um respigador guardasse seu milho no quarto e os ratos o encontrassem. Nesse caso, seria um incômodo para ela em vez de um benefício. Então, algumas pessoas ouvem um sermão e o levam para casa e então permitem que seus pecados comam tudo. Assim torna-se um dano para eles, ao invés de uma bênção. Mas aquele que sabe manejar bem o sermão, ouvi falar de um velho escocês que, num domingo de manhã, voltou de Kirk um pouco mais cedo do que de costume. E sua esposa, surpresa ao vê-lo em casa tão cedo, disse-lhe: Donald, o sermão está pronto? Não, respondeu ele. Está tudo dito, mas nem tudo está feito. Devemos levar o sermão para casa, fazer o que o pregador diz. E isso que quero dizer com debulhá-lo. Mas alguns de vocês ficam contentes se levarem o sermão para casa. Você está disposto o suficiente, talvez, para falar um pouco sobre isso. Mas não há uma debulha completa por meio de meditação e oração. E então, mais uma vez, a boa mulher, depois de debulhar o milho, sem dúvida, depois o joeirou. Ruth fez isso no campo, mas você dificilmente pode fazê-lo com os sermãos que ouve. Parte da peneiração deve ser feita em casa. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado. Amém. E amém.